Olá, boa noite. Sexta-feira, dia 17 de abril. Seja bem-vindo ao segunda edição e confira agora os destaques de hoje. Inocente vítima do crime. Homem é executado e criança é baleada durante tiroteio por causa do tráfico de drogas. A menina, de 10 anos, corre risco de ficar paraplégica. Tragédia em família na capital. Ex-diretora do PROCON do estado é morta pelo namorado, policial militar da reserva. As notícias do coronavírus no estado. Municípios que deveriam restringir as atividades contrariam o governador e autorizam a abertura do comércio. E quem poderia abrir prefere continuar com o isolamento. E a crise por causa da pandemia da Covid-19 faz faltar medicamentos nas farmácias. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Uma menina de 10 anos levou um tiro na coluna durante um tiroteio na Vila Universal, em Viamão. Foi no final da manhã de hoje. De acordo com a polícia, uma facção criminosa invadiu uma casa e atirou contra um grupo rival. Um homem, ainda não identificado, morreu no local. Outros 3 fugiram. Na fuga, os atiradores invadiram uma casa vizinha para terminar o serviço. Eles pensavam que os desafetos estariam nessa segunda residência, onde a menina foi baleada. Esse grupo, imaginando que esses fugitivos aí estariam em uma residência, que eles já haviam identificado anteriormente, passaram a efetuar tiros também contra essa residência, só que na verdade a residência era a residência de uma família que não tinha relação nenhuma com a atividade do tráfico. E acabou atingindo então uma menina de 10 anos, infelizmente, mas não temos muitas informações com relação ao estado de saúde. O que nós sabemos é que é uma lesão grave. 2 homens que fugiram do tiroteio foram localizados pela Brigada Militar e presos logo em seguida. Um deles portava uma arma de fogo e contra o parceiro havia um mandado de prisão por outro crime. A polícia ainda procura os atiradores. E um policial militar da reserva assassinou a companheira hoje em Porto Alegre. A vítima chegou a ser socorrida. O homem usava remédios controlados e este pode ter sido o principal motivo do crime. O crime aconteceu no início da manhã desta sexta-feira nessa casa, onde o sargento da reserva, José Pedro da Rocha Tavares, mora, na zona leste de Porto Alegre. O irmão dele ouviu um disparo, quando ele saiu, a casa é atrás, o do irmão dele, daí ele saiu na porta, viu a esposa do irmão caída no chão e ele passou. Aí quando ele viu o irmão com uma pistola, ele já correu para frente, ele foi para frente da casa e ouviu outro disparo nesse momento. Segundo a investigação, Maria Elizabeth Rosa Pereira, de 65 anos, chegou na casa na noite anterior ao crime. Os dois se relacionavam há 20 anos, mas não moravam juntos. Familiares e vizinhos consideram o sargento um homem calmo. Além disso, não havia nenhum registro de violência doméstica. Aparentemente estava tudo bem. Ela pediu ajuda, talvez porque ele estivesse se negando, resistindo a tomar essa medicação de uso contínuo. Ela pede ajuda então para o irmão, que se dão muito bem, tem um ótimo relacionamento. O irmão vem e fica quase 2 horas com eles, conversam, ficam na sala e ele tentando convencê-lo, a tomar esse medicamento. Segundo o familiar disse, ele ainda não havia tomado esse medicamento ou recém tinha tomado esse medicamento e ele se sentiu, comigo que estava tudo tranquilo, se sentiu à vontade para voltar para a casa dele, que é aos fundos. E aí logo ele já, em seguida, escuta os disparos e ela pedindo ajuda. Ela estava, claro, viva ainda, ele chamou, acionou a SAMU e infelizmente ela não resistiu. Maria Elizabeth possui longa trajetória na vida pública. Atualmente era presidente da Agergues. Antes foi diretora do PROCON. Ela deixa um filho de outro relacionamento e 2 netos. E a polícia prendeu um dos suspeitos de atirar contra uma mulher durante um assalto em Canoas no mês de fevereiro. Uma câmera de segurança flagrou o assalto. A contadora Simone Grink, de 47 anos, chegava em casa quando um homem armado se aproximou e exigiu a chave do carro dela. A vítima reagiu. Durante a luta, um dos assaltantes atirou em Simone, entrou no carro e fugiu. O tiro fraturou costelas e atingiu um dos pulmões da vítima.
Simone ficou internada no hospital de pronto-socorro da cidade, mas já recebeu alta. O suspeito foi identificado através dessas imagens e de fotos dirigindo o mesmo carro usado por ele e pelo comparsa no assalto. Um veículo também roubado. O criminoso foi preso em flagrante por tráfico de drogas, portando cocaína e também preventivamente pela tentativa de latrocínio. A prisão foi ontem de noite em Canoas, na mesma região do crime. O outro criminoso, que aparece nas imagens, continua foragido. Agora vamos falar do novo coronavírus. Em Parobé, na região metropolitana, a prefeitura autorizou a volta do comércio, contrariando a decisão do governo do estado. O decreto abriu o comércio, a indústria e liberou a circulação de pessoas em locais públicos. A justificativa é não ter nenhum caso oficial ou morte por Covid-19 na cidade. Nós não temos o mesmo enquadramento que, por exemplo, Porto Alegre e essas outras cidades da região mais próximas à capital. Tendo em vista que algumas cidades que tiveram casos e que já tiveram até óbito, o prefeito pôde legislar. E nós aqui não tivemos essa possibilidade. Apesar da reabertura, o comércio é obrigado a atender com restrições para evitar aglomeração. A gente está trabalhando com máscara, só está entrando pessoas com máscara na loja, um cliente por vez, de acordo com o número de funcionários. No momento a gente está com 3 funcionários, então só pode ter 3 clientes na loja. Nós temos uma caixa desinfetante, uso de máscara e disponibilizamos o álcool gel para todos os clientes que entrarem na loja. A Prefeitura de Parobé afirma que protocolou no Palácio Piratini um pedido de autonomia durante a pandemia do novo coronavírus e não obteve resposta. Segundo as autoridades, o município vive estado de calamidade econômica. A gente nota o clamor dos comerciantes, as pessoas não tendo mais condição de pagar a folha de pagamento, a demissão em massa, como a gente falou, em empresas de calçados, e muitas empresas quebrando comércios, entregando suas salas, todo o caos que se instalou na cidade. Parobé vive um caos no setor econômico, isso é notório a todos os moradores. E de nada adiantava as indústrias estarem trabalhando e as lojas fechadas. O governador do estado afirma que na região metropolitana a decisão para a reabertura do comércio é mais complexa. O governo está aberto a ouvir os argumentos dos municípios, mas deverá ser evidenciado por esses prefeitos, se desejarem tratamento diferenciado, uma justificativa que terá que ser discutida, inclusive com os demais municípios integrantes da região metropolitana de Porto Alegre, para que se venha a tomar uma decisão diferente. Bom, uma coisa é a necessidade financeira, que todo mundo sabe que existe, inclusive o próprio governador. Outra é a decisão, que foi anunciada no decreto. E aí, o que pode acontecer com esses municípios que contrariaram a decisão? É uma resposta que a gente ainda não tem. Esperamos do próprio governo do estado. E a Prefeitura de Pelotas decidiu que ainda não vai reabrir o comércio, mesmo que o decreto estadual permita. Naquela região está permitido. A medida serve para evitar aglomerações. 11 pessoas já contraíram o coronavírus. 7 foram curadas e 3 estão em isolamento na cidade. Uma pessoa segue internada. Em Pelotas, o comércio só reabre a partir do dia 23 de abril. Para evitar aglomerações, a Prefeitura decidiu que a abertura das lojas vai ser gradual. Uma medida que ajuda a diminuir a propagação do coronavírus. A ideia é poder fazer, com muito controle, um aumento leve das atividades, mas permitindo que o nosso sistema de saúde possa dar conta de toda a demanda. Esse é o grande desafio. As aulas seguem suspensas. Vai ser caos total. Após essa situação, nós vamos sair dela. Mas no momento é isso aí que pode se fazer, né? É uma epidemia que ela é devastadora, né? Então as pessoas têm que tomar cuidado realmente. E a única prevenção é só sendo dessa forma. E no pronunciamento de hoje, o governador do estado anunciou a suspensão do contrato com uma clínica veterinária de Pelotas que iria fazer exames de coronavírus. Um laboratório lá de Pelotas, um laboratório que era originalmente um laboratório agropecuário, tinha feito 24 exames de testes para fazer
análise junto ao nosso laboratório central, se estava adequadamente, corretamente fazendo os exames. Todos eles tinham coincidido, chegaram a fazer outros 20 exames, né, encaminhados para ele, mas como chega questionamento do Ministério Público sobre a forma como esse contrato se deu, inclusive com uma ação promovida pelo Ministério Público, questionando a forma como se deu. Se este contrato gera algum tipo de dúvida ou receio, nós estamos suspendendo este contrato até que tudo esteja esclarecido, tudo bem claro, e vamos trabalhar com os exames que são suficientes, são feitos dentro da capacidade do nosso laboratório central do Estado, que consegue fazer em torno de 300 exames diários até aqui. A nossa intenção é buscar agilizar exames e diagnósticos. Elogiável a decisão do governo, afinal de contas, existiam vários questionamentos. Por que um laboratório veterinário fazer exames de humanos? Bom, vamos atualizar então os números do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Até às 6 horas da tarde de hoje, foram confirmados 831 casos positivos em território gaúcho, 24 mortes, 93 municípios afetados com a presença da Covid-19. E entre os últimos casos de vítimas fatais, aqui um homem de 71 anos com doença cardiovascular em Porto Alegre e uma mulher de 79 anos de Passo Fundo, também com doenças pré-existentes. São esses os dados, os últimos dados divulgados. Porto Alegre realmente bem disparado na frente, 369 casos. Em Esteio, a Prefeitura começou a realizar testes em casa nos pacientes que apresentam sintomas da Covid-19, mesmo os que não apresentam quadro grave. A preparação começa dentro da Secretaria de Saúde. Com todos os equipamentos de segurança, 3 equipes seguem o roteiro de coleta. Os testes são feitos em pessoas que procuraram atendimento ou ligaram para a Secretaria de Saúde de Esteio. Todas aquelas pessoas que têm sintomas que são especificadas tecnicamente pelo Ministério da Saúde, febre ou tosse, dor no corpo, dor de garganta, não necessariamente todos os sintomas, mas alguns somados, eles são identificados pelas nossas equipes técnicas. Dentro das casas, os técnicos coletam amostras com um cotonete. O material depois é levado para laboratório, onde será analisado. Serão 3.000 testes nessa modalidade. Outros 2.000 testes rápidos foram comprados. Com eles, a Prefeitura pretende fazer uma pesquisa populacional com o auxílio de universidades. A pessoa pode ligar para o nosso telefone, descrever o seu quadro clínico e, a partir daí, ela vai ser registrada na planilha e nós vamos depois fazer a coleta na casa dela. O estudo coordenado pela UFPEL e divulgado na quarta-feira pelo governo do estado aponta que existem 7 vezes mais casos de Covid-19 do que os números que foram confirmados. E olha, apesar do momento, gostamos de falar de notícias boas. E hoje a gente mostra a vitória do Bruno. Depois de 12 dias internado com coronavírus, o jovem de 20 anos teve alta aqui na capital. Ele procurou a Associação Hospital Vila Nova com sintomas de gripe e teve confirmação da doença. Bruno não chegou a ser internado na UTI, mas ficou esse período se recuperando, afastado de amigos e da família. Ao ter alta, ele recebeu essa homenagem na tarde da última quinta-feira, ontem, portanto, ao som de violino do músico Robert Cruz. E esse é o assunto da crônica do Pinheiro. O nosso Anônimos Gourmet traz uma mensagem de otimismo para encarar esse fim de semana. Olá! Estamos diante de uma batalha entre o bem e o mal. A vida resistindo a um monstro. Os vírus passaram a ser tormentos. Parecia uma batalha perdida, com um longo inventário de mortes. Mas agora já vemos na TV pessoas saindo do hospital curadas. Esses curados se ergueram, acolhidos pelas mãos e pela determinação de médicos heróicos e enfrentaram a maldição com a energia e o destemor que o poema de Paulo Mendes Campos nos ensinou. Aspas,
se acaso chegares, como eu cheguei, a uma campina de horizontes arqueados, não te intimide o uivo do lobo, o bramido do tigre. Enfrenta-os nas esquinas da selva, olhos nos olhos, dedo firme no gatilho. As vitórias desses bravos médicos e de seus invencíveis salvados da morte são lições que ficarão na história. Em homenagem a esses bravos, Alarico e eu vamos preparar amanhã no Anônimos Gourmet uma delícia suprema: tentação de morangos. Não perca! Voltaremos! E não dá para perder. Olha, depois do intervalo, a gente vai falar do seguinte: olha, a crise causada pela Covid-19 fez faltar medicamentos nas farmácias. A quem recorrer, nós já mostramos. Até já. Em uma época em que a demanda a profissionais de saúde é cada vez maior, a cidade de Viamão está com um grande problema. 200 servidores, entre eles médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e agentes de saúde, estão sem receber. Como não recebem, também não estão indo trabalhar. E a paralisação está deixando até postos do município fechados. Eles são profissionais de uma empresa terceirizada que presta serviço em unidades básicas de saúde da cidade. Segundo a Associação Mahatma Gandhi, o município repassou apenas parte dos recursos vinculados à gestão, referentes a janeiro, fevereiro e março. Pacientes com doenças crônicas estão enfrentando dificuldades para conseguir remédios na farmácia do estado. Um dos medicamentos que estava em falta há 2 meses e chegou nessa semana é para tratamento de bronquite e enfisema pulmonar. 2 meses esperando por medicamentos e, mais uma vez, seu Ricardo, de 56 anos, volta para casa de mãos vazias. Que ele é uso controlado. Fora isso, tem a reavaliação que é feita de 6 em 6 meses. E se tu não tem medicamento, por exemplo, 2 meses faltou medicamento, são 2 meses de reavaliação que se foram. Para alívio do aposentado, o remédio contra a bronquite chegou nesta sexta, mas ainda falta uma medicação importante para tratar a dor enfrentada pelo pai dele, de 82 anos, e pela mãe, de 80. Um medicamento que ajudaria no controle da dor. Então aí fica meio ruim, né? E é um medicamento caro, 30 cápsulas sai 55, por aí, R$55. Meu pai utiliza 90, minha mãe 60. Não é fácil. Além da falta de medicamentos, pacientes ainda encontram essa longa fila que começa ainda pela manhã e algumas vezes na chuva. Diante da pandemia do coronavírus, este médico reforça o aviso que interromper o uso da medicação para quem sofre de doença crônica é um risco. Sempre que a gente tem uma suspensão abrupta, isso pode trazer tanto sintomas pela falta da medicação, quanto o risco da doença de base se descompensar e aí trazendo os riscos das complicações da doença. Caso falte a medicação necessária, a orientação é buscar profissionais da saúde para tratamentos alternativos. Em vez, às vezes, de terem 4, 5 especialistas nas suas áreas, buscar também ter aquele que seja o que coordena o cuidado de saúde do paciente e que ele seja acessível a esse paciente para fazer esse ajuste. O Grupo Hospitalar Conceição divulgou hoje o nome do novo diretor administrativo e financeiro. O Dr. Cláudio Oliveira estará à frente do grupo, que é a principal instituição com atendimento 100% SUS do sul do país. O antigo diretor, André Cecchini, pediu demissão na tarde de ontem, depois da saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E 136 linhas de ônibus deixam de circular em Porto Alegre no turno da noite a partir de hoje. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC, a medida se deve à diminuição do número de passageiros por causa do coronavírus. A Prefeitura garante que o serviço que permanece é suficiente. As linhas com parte do atendimento realizado pelos chamados madrugadões vão iniciar mais cedo. Além disso, em razão da ausência de passageiros, a linha C4, que fazia a balada segura, passa a ser atendida pela C21. Os usuários podem consultar as linhas disponíveis no aplicativo do TRI e também na nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRS
oficial. A gente vai ficando por aqui, desejando um excelente final de semana, assim como vai ser o do Bruno, um garoto que recebeu alta depois de estar com coronavírus e também recebeu homenagem. Música para ficar mais leve, inspire-se, fique em casa para enfrentar a próxima semana. A gente se vê. Tchau.